Olá pessoal, passando por aqui para te apresentar meu novo livro, Além dos Limites, rompendo os limites, vencendo o seu pior inimigo, seus limites. A gente pensa que o nosso pior inimigo são os demônios, forças espirituais, é a carne, é o pecado. Olha, te sugiro a ler o livro do ano de 2020, Além dos Limites, rompendo nossos limites, criando espaço para Deus fazer coisas novas nesse ano. Quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu entro na palavra de Deus, mais convicto eu fico, que tudo vem do nosso interior. Se você tiver um interior fortalecido, você vence seus limites e Deus tem espaço para fazer coisas novas na tua vida, tá bom? Deus te abençoe, adquira na livraria, na SBE ou nas nossas igrejas. Que você tenha um livro profundo para te levar além nesse novo ano. Deus te abençoe. E aí pessoal, sou o Bispo Kleber aqui da Sara Nossa Terra de Ribeirão Preto e venho dar uma excelente notícia para você. Novidade, agora estamos com o nosso próprio aplicativo para você baixar no seu celular. No caso, se for um Android, você pode baixar na Play Store. E se for um iPhone, você pode baixar aí na Apple Store. E é de graça. E olha só, você vai ter, além dos nossos cultos ao vivo, vai receber notificação toda hora que tiver um apelo de fé, uma live, um culto, né, uma notícia super legal aí do MSK, ou então do Arena, né, ou até mesmo dos nossos projetos sociais, super 10. Você vai ficar antenado com a nossa agenda. Todos os eventos da nossa agenda vão estar lá. Você vai poder fazer inscrição para os nossos eventos, inclusive fazer doações de alimentos para as nossas cestas básicas, para o nosso projeto, por exemplo, do Sara Vidas. Vai poder fazer doações de agasalho, de roupas, de frio. Vai poder fazer suas doações também de dízimos, ofertas, parceiros de Deus, até pelotão. Cara, tudo num só aplicativo dentro do teu celular. Imagina só? Então não perca tempo. Baixa agora. Vamos lá. Entra aí na net. Um beijão para você e não se esqueça, I live you. É isso aí, pessoal. Então a primeira coisa que você vai fazer é encontrar o seu aplicativo, seja na Play Store ou na Apple Store. Então, encontrou lá, digita SNT Oficial, que aí vai aparecer essa telinha, você clica em instalar. E rapidamente, é um aplicativo de 10 MB somente, ele vai estar instalado no seu smartphone e você poderá configurar de acordo com a sua igreja. Então a primeira tela que vai aparecer para você é essa aqui. E onde você vai clicar? Você vai clicar em cadastre-se, ok? Ali embaixo, que eu acabei de grifar de verde para você, você clica em cadastre-se e vai aparecer essa tela. E aqui pede o seu nome completo, aí você vai colocar o seu nome completo, ok? E aqui você põe o seu telefone e aqui você preenche todos os seus dados, como e-mail e todas as demais coisas, ok? Feito isso, coloca a sua senha. E aí você escolhe a sua igreja. Esse é o ponto mais importante que você precisa fazer. Você vai escolher a sua igreja, que é, no caso, Ribeirão Preto, sede. Vai aparecer a lista da igreja. Aqui em cima tem um campo de busca. Você pode digitar Ribeirão Preto. Já aparece aqui, sede. É a segunda igreja que aparece aqui, ok? Feito isso, você já selecionou sua igreja. Clique li e aceita os termos, confirmar e você já estará dentro do aplicativo. Então a primeira tela do aplicativo vai ser exatamente essa, mostrando aqui as notícias para você. Aqui a primeira opção é o último culto, né? O culto em destaque que nós teremos e você poderá ter acesso a toda a plataforma. Aí você pode clicar aqui embaixo também em palavras e você vai ter todo o nosso conteúdo que foi ministrado em maio, nos meses anteriores, e nós sempre estaremos alimentando este conteúdo, ok? E pode clicar também em ofertas, que está ali embaixo, e você poderá fazer a sua oferta de dízimo, oferta, parceiro de Deus, pelotão, ou até mesmo doar uma cesta básica, ok, pessoal?
Seja bem-vindo à família Sara Nossa Terra e ao nosso culto online. Bom dia, meu querido, minha querida, sejam bem-vindos ao nosso culto da manhã, o culto da família, mais uma vez feito com muito carinho para abençoar o seu coração. Chama todo mundo, chama a família para estar junto aí com você. Hoje é um dia de bênção, hoje é um dia de fé, hoje é um dia de milagre, dia de muita unção para você e para sua família, em nome de Jesus. Amém? Nesse domingo, dia 21 de junho, estamos aí com mais uma semana aí no meio do isolamento social, mas não importam as circunstâncias, o Senhor é sempre o mesmo. Ele é sempre Deus, Ele está sempre pronto para nos abençoar, amém? Eu vou orar agora com vocês e logo em seguida nós teremos o nosso período de louvor muito abençoado, mas que realmente o Espírito Santo vai falar com você, vai ungir você, vai estar com você durante todo esse culto em nome de Jesus, amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar, Senhor, essas pessoas que nos assistem nessa manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, sobre cada casa, esteja sobre cada família. Que a Tua unção, Senhor, seja derramada agora, neste momento. Deus, sobre cada um que nos assiste nessa manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, fortalece-nos, ó Pai. Nós viemos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te exaltar, para Te adorar, ó Pai, e para receber de Ti maná dos céus nessa manhã. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos encha da Tua presença, que o Senhor nos preencha com a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que a Tua graça, Senhor, seja abundante nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos para um período de louvor aí com o pastor Renato, com a Suzete. Vai ser um período abençoado, né? Põe o seu coração agora em conexão com os céus. Não deixa nada te atrapalhar, não deixa aí as preocupações te atrapalharem. Para o que você está fazendo e vai lá adorar aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Enquanto você adora, o Espírito Santo irá te encher, irá te curar, irá te restaurar, irá te fortalecer, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos nos conectar com o Senhor. Bom dia, seja bem-vindo. Neste momento, eu e o pastor Renato vamos ministrar esse louvor para você. Que o Senhor derrame sobre você a presença dEle, assim como aqui em nós. E você está convidado, chama toda a sua casa, vamos dedicar esse momento somente ao único Deus que é digno de receber toda a glória, todo louvor e toda adoração. Vamos louvar o Senhor, amém? Glória a Deus. O único que é digno de receber
Que louvor delicioso, que unção maravilhosa dos céus sobre as nossas vidas, amém? Obrigada, pastor Renato, obrigada, Suzete, por esse momento abençoado. E eu quero que nesse mesmo espírito você se junte a mim agora com um clamor, né, para a gente fazer o nosso momento do altar. Você vai colocar agora diante do Senhor as suas súplicas, os seus pedidos, com ações de graças, como diz a palavra do Senhor. E nós vamos elevar os nossos pedidos e as nossas orações agora aos céus. Esse é um momento poderoso. Se una agora em fé junto comigo para este momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero apresentar cada pessoa que está agora me assistindo. Deus, cada família que está reunida, cada joelho dobrado, Senhor, na sua sala, no seu quarto. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor está colhendo agora cada oração. O Senhor está enviando anjos, ó Pai, em cada casa, em cada lar, cada leito de hospital, cada carro, Senhor. Pai, para colher a oração dos seus servos. Pai, em nome de
Jesus, eu te clamo. Ouve o clamor, ó Pai. Salva, Senhor, o teu povo. Salva-nos, Senhor, dessa situação toda. Pai, dessa pandemia, Senhor, desse isolamento social. Reverte a nossa sorte, Pai. Muda a nossa sorte em nome de Jesus Cristo. Deus, seja com as crianças agora. Em nome de Jesus Cristo. Muitos estão sofrendo tanto, Pai, com este isolamento. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por elas, Pai, para que os seus coraçõezinhos sejam fortalecidos pelo Senhor, para que a tristeza, que a angústia, Senhor, que a depressão não abata os seus corações, Pai, mas que elas se sintam amados, queridos por Ti, cuidados pelo Senhor e pelas suas famílias, ó Pai. Eu oro, Senhor, pela unidade, Senhor, pela harmonia de cada casa, em nome de Jesus Cristo, que haja amor, que haja perdão, que haja o óleo fresco da unção do Senhor todos os dias sobre cada família, Pai. Deus, em nome de Jesus, cessa toda discórdia, cessa toda briga, toda violência, Pai, todo espírito de confusão, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mas traz, Senhor, a Tua força sobre cada família. Deus, que eles saiam dessa situação toda completamente transformados, mais unidos, se amando mais, se respeitando mais, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão desempregados, Deus, aqueles que não estão, Deus, recebendo salários, ó Pai, que estão vendo seus recursos financeiros acabarem. Pai, eu oro por eles, para que a aflição não os atinja, mas que eles sigam confiantes no Senhor, na força do Teu poder, porque o Senhor pode mudar a história, o Senhor pode mudar cada circunstância, Pai. Deus, que venham recursos sobrenaturais, Deus, que um vizinho bata a porta e ofereça uma refeição, Deus, que alguém venha entregar uma cesta básica, que os recursos venham das células, Senhor, que os recursos venham, Senhor, de parentes, ó Pai, mas que não falte o pão, que não falte, Senhor, o alimento na casa de ninguém, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa trazer recursos, que o Senhor possa trazer, Senhor, emprego, que o Senhor possa reverter a situação, ó Pai, e Deus, que venha, Senhor, o Teu suprimento, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão doentes, Deus, aqueles que estão enfermos, Pai, para que venha a Tua cura sobrenatural, para que venha o Teu milagre, Deus, para que a saúde se restabeleça sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é aquele que dá força ao cansado, o Senhor é aquele que traz fé, Senhor, a todo o coração que está cansado e abatido. Pai, no nome de Jesus eu declaro, Deus, que a Tua força está sobre cada um, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe você, querido, que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, estamos aí. Ontem nós tivemos o nosso Revisão de Vidas Outbox. Tantas pessoas, restauradas aí, transformadas, tiveram o seu dia inteiro aí de palavras, de transformação, vidas completamente entregues nas mãos do Senhor. E eu quero te convidar para estar conosco hoje no nosso Culto Drive, logo às 19 horas. Porque nós passaremos, nós não vamos fazer aquela chegada do revisão como nós sempre fazemos, mas não vamos deixar de ter os nossos testemunhos. Vai ser uma grande celebração do mesmo jeito, todo mundo nos seus carros, de máscara, toda a segurança, e vamos passar durante o culto os vídeos dos nossos revisionistas dando, o seu testemunho do que foi o revisão, testemunhos de transformação, testemunhos de restauração. Não perca, participe do nosso Culto Drive logo mais às 19 horas, amém? E nós temos logo, agora no mês de julho, o nosso Sara Conference.
vai ser totalmente online, a nossa celebração de fé, nossa celebração de milagres aí que nós temos todo mês de julho, completamente online para você assistir da sua casa, com a família toda reunida e poder ser abençoado com palavras de fé, palavras de restauração para a sua vida. Vou chamar agora o vídeo do Arena Conference para você ver como a igreja do Senhor não para e você faz parte desse momento, você faz parte dessa história. Amém? Chama o vídeo. As escolas pararam. As empresas pararam. O comércio parou. O mundo parou. Mas a Sara continua falando. Vem aí a maior experiência online de todos os tempos. Sara Conference 2020. A igreja não para. Tá aí, gente, Sara Conference vai ser memorável. Separa aí na sua agenda, 10 e 11 de julho, você vai estar com a gente conectado. Um só coração, um só mover, uma só unção em nome de Jesus. Amém? Então vamos à nossa palavra. Eu tenho falado aí uma série de palavras nesse mês de junho que sobre o tema de adversidades, vencendo as adversidades, né? Nós temos nós temos declarado neste mês profético, quebrando as maldições. Então nós temos declarado isso, que todas as maldições serão quebradas na sua vida. E estamos estudando sobre a vida de José e a vida dele nos mostra claramente como que Deus pode reverter uma situação muito ruim em algo muito grande, em algo muito bom, né? E quais as atitudes que José teve e que foram capazes de fazer essa história acontecer na vida dele. Amém? Então eu falei na semana passada sobre José. Se você não assistiu, vai lá no nosso canal do YouTube, essa palavra está lá armazenada para que você possa assistir. Mas quem era José? José era o filho de Jacó, né? O 11º filho de Jacó, o grande patriarca, né? E os seus 12 filhos, eles deram a origem às 12 tribos de Israel. Então José não era uma pessoa qualquer, Jacó não era uma pessoa qualquer, e ele era o filho preferido de Jacó. Só que aos 17 anos de idade, mais ou menos, acontece algo na vida de José. Os irmãos dele tinham muita inveja dele. Por quê? Porque ele era o preferido do papai. Então resolveram tramar um plano para poder jogá-lo em um buraco e matá-lo. E no meio do caminho decidiram mudar de ideia, mas venderam José como escravo para o Egito, né? Escravo numa caravana de mercadores, e ele foi vendido no Egito. Então veja bem, ele tinha mais ou menos uns 17 anos de idade, tinha tudo para ficar revoltado com seus irmãos, com a sua história, com a sua vida. Ele sai de um lugar muito bom e de repente se vê vendido como escravo. E ele vai parar na casa de Potifar, que era um oficial de Faraó, e ali ele tem acesso, né, a muitas coisas, e a Bíblia diz que Deus o abençoa ali dentro da casa de Potifar. José permaneceu fiel. José não negociou os seus princípios. José, ele soube se manter resistente mesmo diante das adversidades. Apesar dele ter pouca idade, né, quando tudo isso aconteceu com ele tomou uma decisão na vida dele. Ele falou: eu não vou deixar que essas circunstâncias revoltem o meu coração, estraguem a minha história, me transformem numa pessoa rancorosa, né, distante de Deus. Não, eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar crendo, porque Deus havia dado para ele sonhos a respeito do futuro dele, né? E eu falei sobre esses sonhos também no domingo passado. E ele decidiu continuar crendo no Senhor, continuar crendo nesses sonhos.
e continuar trilhando os caminhos que ele tinha começado a trilhar debaixo da bênção de Deus. E aí a gente se pergunta, né? Quando vem a adversidade sobre a sua vida, quais as decisões que você toma? Será que você realmente se aproxima de Deus ou se afasta dele? Será que você se revolta, você fica brigando, você fica chateado, você murmura? Como tem sido as suas atitudes diante das adversidades, diante das dificuldades, diante das situações inusitadas que você não sabe o que fazer? O que a gente sabe é que nas adversidades a nossa decisão é provada. O nosso coração é provado nas adversidades. Em Provérbios, capítulo 24, eu quero ler esse versículo com vocês. Versículo 10 diz assim, olha: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Quando a gente está diante do dia da angústia, diante de um dia difícil, passando por uma crise, a gente pode até fraquejar, nosso coração pode até se abater, porque nós somos humanos, mas mesmo dentro desse contexto, a gente precisa encontrar forças em Deus e não desanimar e não se deixar destruir pelas circunstâncias, mas tomar atitudes de fé e se manter firme nas promessas do Senhor, né? A fraqueza, ela tem que ser um tropeço, não uma constante na sua vida, né? Você pode até se permitir chorar, achar ruim, ok, mas não mergulhe nesse negativismo, mas creia que, como diz a palavra, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então se mostre sempre forte, sempre confiante, e é essa marca que a gente vê na história de José. Essa marca da confiança em Deus. E a Bíblia diz, e eu quero ler com vocês em Gênesis, capítulo 39, que José, né, ele se manteve fiel a Deus, mesmo ali no meio daquela circunstância, né, e Deus o abençoou. Tudo que José colocava as mãos prosperava. A bênção de Deus era com José, né? Mas por quê? Você acha que a bênção de Deus está sobre a vida de qualquer pessoa? Você acha que a bênção de Deus está sobre a vida daqueles que desistem, daqueles que murmuram, né? Como que Deus pode abençoar uma pessoa que de repente abandona a fé, né? Que joga tudo pro alto, que se revolta contra Deus, que acha que não merece determinada situação na sua vida? Ah, porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo, eu não merecia algo assim, né? Pessoas às vezes que ficam ali presos na amargura, no ressentimento, na revolta. Como que Deus abençoa a gente assim? Mas com certeza a bênção de Deus está sobre aqueles que são humildes de coração, sobre aqueles que se mantêm firmes mesmo no dia da angústia, sobre aqueles que depositam no Senhor a confiança em Deus. Então você vê, por exemplo, as atitudes que José teve para que ele fosse abençoado. Ele não murmurou, ele não se vitimizou, ele não ficou se achando coitadinho, olha, coitadinho de mim, olha o que os meus irmãos fizeram comigo. Mas ele manteve uma conduta correta, ele manteve seus olhos em Deus, ele manteve a sua fé firme em Deus, ele continuou seus costumes, suas orações, né? Solidificando tudo aquilo que ele conhecia da palavra de Deus no seu coração. Ele não usou como desculpa para fracassar todas as circunstâncias que tinham acontecido com ele. Então ele pegou aquela circunstância e falou: eu serei grande, eu serei forte, eu serei uma pessoa perto de Deus, apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas circunstâncias. Então, diante de qualquer adversidade, querido, encontre um motivo para que você possa continuar caminhando. Encontre forças para que você continue firme no Senhor.
né? Você precisa se armar da força da fé, você precisa orar, você precisa jejuar para que as circunstâncias não determinem o teu futuro, para que as circunstâncias não determinem a temperatura do teu coração. Que foi isso que José fez. Ele continuou firme em Deus e ele deu o seu melhor. Por que você acha que Deus prosperava tudo que José colocava a mão? Por quê? Porque ele era diligente, porque ele não tinha preguiça, porque ele estava diante de Deus sempre. Percebe? Ele não encontrou, por exemplo, nas circunstâncias, uma desculpa, motivo para ceder ao pecado, para abandonar a fé, para se revoltar contra Deus. Quantos, por muito menos se revoltam, abandonam a fé, desistem da igreja, desistem da célula, desistem da família, começam a ter problema no casamento, não quero mais não. Vai embora, desistem dos contextos, em que está. Por quê? Por causa das dificuldades. Querido, dificuldade você sempre vai ter. Ou você decide crescer com elas, ou você vai ser enterrado junto com elas, E José não, ele decidiu crescer. E eu quero hoje contar para vocês 2 situações na vida de José, que mostra essa força que ele tinha, a força da atitude, a força do posicionamento de José. Então, Gênesis capítulo 39, versículo 6, como eu disse, ele estava na casa de Potifar, que era um oficial de Faraó. E Potifar, versículo 6, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. E fala que José era formoso de porte e de aparência. Aí olha, vai vendo o que acontece com ele. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor, a mulher de Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe o que é em sua casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui nesse versículo você vê o coração de José. Era um coração que queria agradar a Deus, era um coração que se apartava do mal, era um coração que mantinha a santidade. Não é uma oferta tão generosa ali, daquela mulher de Potifar, que não devia ser feia nem nada, mas que queria alguma coisa com José, mas ele viu mal naquilo ali e ele fugiu. Eu não vou ler os versículos seguintes porque o texto é longo, mas você pode ler depois. Mas a Bíblia diz que ele fugiu daquela situação, que ela ainda tentou agarrá-lo de alguma maneira, tanto que a roupa de José ficou nas mãos dela. E aí, o que ela resolve fazer? Quando ela se viu recusada, se viu naquela situação, pega a roupa de José, vê naquilo uma oportunidade e começa a gritar dizendo que ele tinha tentado forçá-la, que ele tinha tentado ficar com ela e ela então tinha gritado e ele tinha fugido. Veja a mentira. E aí o que acontece com José? Versículo 20, o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Versículo 21, o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Olha só, José é vendido como escravo. Aí lá ele prospera na casa de Potifar e se vê nessa situação e é lançado na prisão por causa de uma mentira. Gente, pensa, escravo, rejeitado pelos seus irmãos, dado como morto provavelmente pela sua família, injustiçado,
foi levado para a prisão por causa de mentira. Que mais que José tinha? Não tinha mais nada, perdeu tudo. Perdeu tudo. Aí sim ele se revoltou, né? Você acha que ele se revoltou? Não se revoltou. A Bíblia diz que o Senhor era com José. E ele lhe foi benigno e deu mercê perante o carcereiro. Você acha que foi do nada? Uma aura de luz estava sobre a cabeça de José e o carcereiro olhou assim: nossa, José, tem uma aura de luz aí na sua cabeça, eu acho que eu vou te dar aqui as coisas para você administrar. Você acha que foi assim? Claro que não. Era a atitude de José. José manteve a atitude, era uma pessoa inteligente, né? Se mostrou de repente prestativo, começou a fazer amizade, ganhou a confiança, ou seja, mais uma vez, uma situação que poderia ser terrível na vida de José, poderia ali ser o fim, por muito menos, muita gente se entrega, percebe? Poderia ser o fim, mas não, para ele foi um novo começo. Versículo 22, olha o que o carcereiro faz. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Gente, José, ele era trabalhador, ele tinha presença, ele era diligente, ele não era preguiçoso, ele era esforçado, ele não se abatia, ele dava o seu melhor em tudo que ele fazia. Por isso que ele se destacava, por isso que ele de repente começava a encontrar mercê diante dos olhos das pessoas. Você tá aí, às vezes você tá aí no seu trabalho achando que os outros não dão aquilo que você merece, que você, né, é injustiçado. Será? Né? Ou será que você que precisa mudar a sua atitude e começar a entregar mais, e começar a ser mais diligente diante da vida, começar a mudar algumas atitudes, começar a servir mais, né? A história de José era essa. Ele servia, ele era diligente, ele não fazia corpo mole, percebe? E Deus era com ele. E aí, lá no cárcere, o que acontece? Deus coloca no caminho de José duas pessoas que seriam usadas por Deus na história dele. Um copeiro e um padeiro, que foram levados para a prisão porque o faraó acabou ficando bravo com eles por algum motivo e foram lançados na prisão. E ali eles têm um sonho. O copeiro tem um sonho, o padeiro tem outro sonho, e José dá a revelação daquele sonho para aquelas pessoas. Então, ele era uma pessoa tão próxima de Deus que ele tinha um dom de revelação. Deus era com ele e deu para ele esse dom, né? E ele ouviu os sonhos e ele revelou. E aí, por que isso teve força, né? Por que isso teve importância na história de José? Versículo 41, José no cárcere, tendo toda a benesse ali do carcereiro. Capítulo 41, versículo 1. Passados 2 anos completos, ou seja, ele já estava preso há 2 anos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Aí vai descrever aqui o sonho. E aí o que acontece? Versículo 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, ele dorme, ele tem 2 sonhos, na verdade, acorda e fica preocupado com aqueles sonhos. Mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro-chefe, aquele mesmo que foi salvo, que voltou a servir Faraó e que tinha tido um sonho interpretado por José. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos,
E pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu, e fui restituído ao meu cargo. O outro, porém, foi enforcado. Então Faraó chamou a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Olha. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Gente, olha que coisa maravilhosa. De repente, as coisas novamente tomando um novo rumo na vida de José. Por quê? Porque ele era fiel. Ali, diante de Faraó, ele podia interpretar o sonho de Faraó, podia sair com toda a fama, mas ele deu glória a Deus. Ele falou: isso não é meu não, Faraó, é Deus que vai te dar a resposta. Vamos prosseguir. Versículo 25. Então lhe respondeu José. Aí o Faraó vai contar o sonho para José, e aí vem o versículo 25. Então lhe respondeu José: os sonhos, que eram dois sonhos. O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância sobre toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. E o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e os guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. E o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Gente, de novo a sorte de José mudando. De novo ali ele se colocando fiel diante de Deus, fazendo com perfeição, com diligência, com dedicação e aproveitando as oportunidades que Deus estava dando a ele. José, ele era um grande aproveitador, um aproveitador de oportunidades. Tudo que vinha na mão dele, ele falava: é isso, é com isso que eu vou me destacar, é com isso que eu vou mudar minha história. Percebe? E é assim que nós devemos viver diante das adversidades. Ali ele teve uma oportunidade, e ali ele deixou Deus falar, e ali ele deu a interpretação do sonho a Faraó, e ali ele se posicionou e ainda serviu de consultor ali para Faraó. Olha, Faraó, melhor que você faça assim, assim, assim. E ali Deus deu mercê,
Deus deu graça a José diante de Faraó e ali novamente começa a mudar a história de José. Por quê? Faraó reconhece a presença de Deus na vida de José. Acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber de tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. E então tirou o Faraó o seu anel de sinete na mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ali ele é revestido da autoridade sobre toda a terra do Egito. Ali a sua vida tem uma grande reviravolta. Por quê? Porque ele soube confiar em Deus e aproveitar as oportunidades que Deus dava a ele. Querido, que palavra preciosa, que palavra maravilhosa, que ensinamento para mim e para você. Não veja as adversidades como um buraco para você entrar, mas entenda que em cada crise, que em cada momento difícil existe uma oportunidade para você crescer, para você se destacar. Ore, jejue, coloque seus joelhos no chão, confie, mas aprenda tudo aquilo que Deus quer te ensinar. Seja o seu melhor. Nessa pandemia, nessa quarentena, seja a melhor esposa, seja o melhor marido, seja o melhor pai, seja a melhor mãe, né? Aproveite toda essa circunstância para poder crescer. Seja o melhor empregado, né? Seja o melhor patrão, seja um administrador melhor de tudo aquilo que Deus põe nas suas mãos. Não são as circunstâncias que vão determinar o teu sucesso ou o teu fracasso, mas é a tua atitude diante das circunstâncias. José tinha tudo para ser humilhado, para ser acabado, mas não. Toda aquela maldição, possível maldição, toda aquela situação ruim foi revertida em bênção. Deus colocou José no lugar que ele havia planejado para José. Então, quando você permanece fiel, né? Quando você é fiel ao Senhor, Ele permanece fiel a você. Ele faz cumprir as suas promessas. José, ele prosperou, ele viu a sua vida mudando, porque ele não colocou o seu foco na sua dor, na sua dificuldade. Ele colocou o foco em Deus, porque sabia que era Deus que poderia tirá-lo daquela situação. Deus pode mudar a sua história de um momento para o outro. Deus, ele quer mudar a sua história. Amém? Permaneça sempre fiel, permaneça sempre grato, com o seu coração firme nas promessas e na palavra do Senhor. E Ele vai mudar toda maldição em bênção. E queridos, da mesma maneira que Deus prosperou José no meio da adversidade, no meio dessas circunstâncias tão terríveis, né? Do mesmo jeito que Deus mudou a sorte da terra do Egito, aí depois de 7 anos de fartura, teve 7 anos de fome, mas Deus providenciou uma provisão, um recurso. Deus avisou o Faraó, Deus falou para ele, né, o que aconteceria, porque justamente para eles poderem se preparar, né? Da mesma maneira que Deus cuidou da vida de José, né, e de toda aquela circunstância, Deus cuida da sua vida e das suas circunstâncias. Você precisa permanecer fiel. Você precisa permanecer crendo que Ele pode todas as coisas. Deus pode mudar a sua história de um momento para o outro. Creia nisso. Deus pode mudar a sua vida financeira. Deus pode te trazer um emprego novo. Deus pode te trazer uma promoção. Deus pode aumentar suas vendas. Deus pode liberar a venda aí de imóveis, coisas que estão retidas mesmo no meio dessa confusão toda. Por quê? Porque Deus é Deus. Ele é sempre fiel nas nossas vidas. Amém?
E você, né, qual que é a nossa parte? A nossa parte é permanecer fiel também. Assim como José permaneceu conectado, né, com a fé dele inabalável, na força de Deus sobre a vida dele, né, nós precisamos aprender a permanecer fiéis também. Então permaneça fiel nos seus dízimos, permaneça fiel nas suas ofertas, no seu parceiro de Deus, no seu pelotão. Não deixe que a crise determine essas circunstâncias na sua vida. Creia, e toda semente que você colocar no altar irá prosperar, irá frutificar, irá multiplicar em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você prepare agora o seu dízimo e a sua oferta. Você pode usar os nossos comentários, aí nós temos a conta bancária, temos o link para que você possa fazer a sua doação. Você pode usar esses recursos agora. Enquanto isso, nós vamos passar um clipe abençoadíssimo do nosso apóstolo, do nosso bispo Rodovalho, e ao final desse clipe eu volto aqui com vocês para fazer a oração final, orar pelos dízimos, pelas ofertas que você vai fazer agora e despedir de vocês. Fica aí com o nosso vídeo, nosso clipe do nosso apóstolo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Entrego as minhas lágrimas para Deus, muda minha sorte quando eu clamar, intercede por minhas orações, amado do meu Pai. Entrego as minhas lágrimas para Deus, muda minha sorte quando eu clamar, intercede por minhas orações, amado do meu Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Entrego as minhas lágrimas para Deus, muda minha sorte quando eu clamar, intercede por minhas orações, amado do meu Pai. Espírito Santo,
Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Amém, querido. Que Deus continue abençoando sua vida. Estenda agora as suas mãos. Nós vamos orar agora pela sua semente, para que ela prospere como prosperaram as sementes de José. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, Pai, pela pessoa que me assiste agora. Eu quero te dar graças, Senhor, Deus, por cada oferta, por cada dízimo, por cada parceiro de Deus, por cada pelotão, Senhor, que foi feito nesta manhã. Pai, que o Senhor tome essas sementes, ó Pai, e multiplique em nome de Jesus. Santifica, Senhor, essas ofertas. Derrama o teu milagre na vida do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Que a unção, Senhor, esteja sobre a vida de cada um deles. Pai, uma unção especial, Senhor, sobre as finanças. Pai, os recursos não acabarão, mas serão multiplicados sobrenaturalmente, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Obrigada por ter estado comigo durante todo este culto. Que o Senhor possa continuar abençoando o seu coração e que essa palavra, em nome de Jesus, dê muito fruto na sua vida. Que Deus te abençoe.